Olá, seja bem-vinda a mais um Conectada com a Saúde. E hoje, dentro do nosso tema De Repente Mãe, vamos falar um pouquinho sobre a gravidez precoce, que é aquela que acontece antes dos 18 anos, e sobre a gravidez tardia, que é aquela que acontece depois dos 40 anos, quando os filhos, em geral, já estão crescidos, ou naquela mulher que escolheu ter uma gravidez depois que a vida profissional, sentimental já estivesse mais estabilizada. Bem, quando a gravidez acontece na fase precoce, ela traz alguns riscos para a mãe e para o bebê, porque apesar da menina poder engravidar logo no momento em que ela tem a sua primeira menarca, a partir do momento da sua primeira menstruação, né, que é um período que a gente chama de menarca, não necessariamente o corpo dessa menina está preparado para gerar um filho. Porque tem meninas que menstruam aí pela primeira vez aos 11, 12 anos, não é? E aí você vê que essa menina ainda não tem o útero no tamanho ideal, ela não tem nenhuma maturidade, né, para assumir essa gestação. E, infelizmente, como a vida sexual dos adolescentes está acontecendo cada vez mais cedo, mais frequentemente a gente tem visto gravidez na adolescência. E a gravidez, quando ela acontece na fase precoce, ela traz alguns riscos para a mamãe, porque em geral essa menina ela pode ter problemas de pré-eclâmpsia, pressão alta, tem um risco maior para diabetes gestacional, anemia, além da questão emocional, porque tem estudos que provam que a depressão pós-parto é maior nas meninas que têm filhos na adolescência. E não só a questão da depressão em si, mas vendo todos os desafios de cuidar desse bebê, né? Isso pode trazer um grande abalo emocional para essa mãe. E para a criança? Uma gravidez precoce, ela também traz alguns riscos para a saúde da criança, e ela é uma das principais causas de parto prematuro no nosso país e também de mortalidade infantil, porque às vezes esse parto precoce, a criança ainda está numa fase muito imatura da gestação, e apesar de ficar hospitalizada, nem sempre ela consegue o peso, a maturação ideal dos pulmões, e às vezes ela acaba não resistindo. Sem contar que a gravidez prematura também é uma das causas frequentes de aborto espontâneo na espécie humana, onde o corpo espontaneamente expulsa aquele feto, porque às vezes ele pode ter até alguma malformação. Bom, e quando a gravidez acontece numa fase mais tardia, né? Que é quando a mulher já está na fase mais madura. Muitas mulheres têm deixado para engravidar depois dos 35 anos, porque algumas preferem estabilizar a vida profissional primeiro, se dedicar aos estudos e fazem um planejamento no qual a maternidade acaba coincidindo com uma fase de vida mais avançada. Essa questão pode trazer alguns riscos para a mamãe e para o bebê. Por quê? A primeira questão é a dificuldade de engravidar, porque depois dos 35 anos a mulher naturalmente tem a fertilidade diminuída, porque após os 35 anos os hormônios sexuais que guiam todo esse processo de ovulação que é necessário para a fecundação e consequentemente a gravidez, esses hormônios eles acabam diminuindo muito na corrente sanguínea da mulher após os 35 e consequentemente diminui a fertilidade. Mas existe um risco também de malformação congênita, porque o que acontece? Uma mulher de 35, 40, 43 anos, que quando ela ovula, quando ela libera o seu óvulo, o que acontece? Esse óvulo já é um óvulo que tem 35, 40, 43 anos já de vida dentro do corpo da mulher. Então isso predispõe a doenças ocasionadas
ocasionadas pela não disjunção dos cromossomos, são doenças cromossômicas que a gente fala, doenças essas que entram no grupo das doenças genéticas e são doenças que infelizmente não têm cura. É o caso da síndrome de Down, que é muito mais frequente nas mulheres a partir dos 35 anos. E nesse caso, é uma questão que não tem cura. Bom, mas além dessa possibilidade de malformação congênita, a gravidez tardia, né, que a gente chama, que é essa que acontece após os 35, 40 anos, ela pode trazer também alguns riscos para a mãe, porque também aumenta o risco de hipertensão durante a gestação, de diabetes gestacional, de parto prematuro. Então, é o tipo da gravidez que ela precisa ser muito bem acompanhada desde o início. E também há um risco de parto prematuro. Nos dois casos, a palavra de ordem é planejamento. No caso da gravidez precoce, a menina ela tem que ter em mente dos riscos, né, que a vida sexual precoce traz e as consequências, porque a gravidez é uma dádiva bendita, o corpo da mulher ele é preparado mensalmente para engravidar até que a menopausa chegue, né? E apesar de não engravidar todos os meses, o corpo da mulher ele foi preparado para isso, é uma dádiva gerar um filho, mas essa dádiva ela deve vir no momento certo. No caso da gravidez tardia, às vezes a mulher encontra alguns problemas emocionais, porque os filhos mais velhos acabam já estando na adolescência, então às vezes a mulher tem algumas dificuldades para lidar com toda essa rotina depois dos 40 anos, mas seja uma gravidez precoce ou uma gravidez tardia, depois que ela acontece, aí a questão é tratar. Então, quando a gravidez acontece de surpresa, a questão é se cuidar. Ir ao pré-natal, fazer todos os exames necessários para garantir que essa gravidez corra da forma mais tranquila possível. No caso das mamães que resolvem engravidar depois dos 35, existem exames que podem ser feitos para diagnosticar se essa criança é portadora de algumas síndromes cromossômicas. Esses exames podem ser feitos por uma simples ultrassom, no máximo até a 18ª semana de gestação, já dá para ter uma noção se esse bebê possivelmente tem alguma dessas síndromes. Sendo confirmado, o médico solicita a análise cromossômica, né? O cariótipo, que é um exame um pouquinho mais invasivo, que detecta se essa criança tem, por exemplo, uma síndrome de Down, uma síndrome de Turner. Mas e nesse caso, o exame dando positivo, tem como curar esse bebê ainda no ventre? Tem o que fazer depois do parto? Cura não há. Porque as doenças genéticas, como eu já disse, infelizmente elas não têm cura. Mas a mãe de posse de um diagnóstico precoce, ela pode se organizar melhor, porque ela vai fazer todo um acompanhamento, a equipe médica já vai estar preparada para receber aquela criança, porque algumas dessas síndromes o bebê precisa ser imediatamente operado. Então, caso ele tenha alguma malformação cardíaca, isso já é meio que esperado pelos médicos quando já tem em mãos, né, alguns desses exames positivos. Então já tem uma equipe esperando esse bebê que já faz todo o procedimento, e isso dá mais segurança para o bebê e para a mamãe. Então, se a gravidez acontece fora do planejamento, a questão é fazer todo o acompanhamento para que ela aconteça da forma mais natural possível, para que ela aconteça sem nenhuma intercorrência grande e para ter toda uma preparação para o coração dessa mamãe, seja ela uma adolescente, seja ela uma mamãe madura. E aproveitando esse mês das mães, né, eu não poderia deixar de relatar aqui a minha história com a minha mãe, que eu sou a 8ª filha. Eu vim de uma gravidez tardia, minha mãe já tinha tido outros 7 partos normais,
Então, a gravidez em si transcorreu bem, mas minha mãe teve muita complicação na hora do parto, né? O trabalho de parto foi muito difícil. Ela já tinha quase 36 anos, quando chegou o dia do meu parto, e ela conta que foram mais de 22 horas de trabalho de parto. Numa época em fazer cesariana era uma coisa para rico, né? Só podia ter acesso a uma cesariana quem tinha muito dinheiro, e não era o caso dela. Mas aprove ao Senhor que corresse tudo bem, apesar de ter um momento do médico falar para ela: o bebê não tem mais vida, vamos tirar o bebê a fórceps, né, que era o instrumento que se usava quando o bebê já estava sem vida. Só que o fórceps era um instrumento que, caso o bebê ainda estivesse vivo, na hora que introduzia para puxar, naturalmente matava o bebê. Então, caso o bebê ainda tivesse vida, ele acabava morrendo na hora que puxava com o fórceps. Então, minha mãe não permitiu, e ela aguentou firme ali as 22 horas, e nós cremos que, como diz a palavra do Senhor, todos os nossos dias estão contados. Ainda no ventre da nossa mãe, os planos do Senhor já estão prontos para a nossa vida. Então, aprove o Senhor que desse tudo certo, e hoje eu estou aqui falando para vocês. E agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe e por Ele permitir que eu viesse à vida e hoje estar aqui falando conectadas. Fiquem com Deus e que vocês tenham um excelente mês das mães. Um abraço.